Só um momento. Tá falando que vai gravar e algumas pessoas vão começar a sair da reunião, mas, enfim, foi um erro técnico. Mônica saiu, tá vendo? Vamos esperar entrar. Avisou aqui no meu, não sei se avisou aí a vocês. Não, eu saí porque eu mudei pro computador. Ah, Já tô aqui. então, gente, boa noite. Tá começando mais um GT Bio. Hoje é em conjunto com a campanha aí Não Pode... A campanha Não Para. E é junto com o GT de Gênero. Eu queria que a Naterra e a Mônica também falassem um pouco da campanha sobre o que é, né? E por que em conjunto do GT Bio. E, posteriormente, a Yasmin se apresentar. Eu começo? Na Terra. As meninas, né? Pronto, é porque o áudio tá meio... Na Terra sou eu, gente, Ana Rosa. Eu posso explicar isso para vocês depois, mas foi uma coisa que aconteceu aí, e é isso. Primeiro eu quero agradecer, né, para todo mundo que está aqui. Eu sei que foi, tipo, tudo muito em cima da hora e que, mesmo assim, a gente conseguiu fazer tudo acontecer. Isso é bem a nossa carinha mesmo, mas e no final da conta sempre tudo dá muito lindo e certo. E é o que vai acontecer aqui. E hoje a gente está indo para mais um momento, né, da campanha A Parada Não Para, que é uma mobilização que a gente do GT Gênero está fazendo para fazer com que os debates dentro do mês do orgulho consigam transitar e circular por outros espaços e outras temáticas, né? Então, a gente pensou que seria extremamente interessante a gente conseguir conciliar as temáticas dos GTs, no caso GT Bio, GT Clima, GT Habitat e ODS, com as pautas relacionadas ao movimento LGBTI+. Então, a gente imaginou que seria extremamente importante a gente fazer esse convite para os outros GTs de tentarem se movimentar para compreender mesmo onde é que suas pautas principais encostam nas pautas relacionadas ao movimento LGBTI+, né? As questões relacionadas a próprio gênero e sexualidade e assim vai. Então, a gente veio aqui, como eu falei com o Francis, amigo, vamos lá fazer esse rolê acontecer. E eu estou muito feliz porque hoje é o terceiro encontro interno, diga-se de passagem, da Parada Não Para. Após isso, a gente vai ter o último, que é com o ODS, e depois a gente vai ter o nosso evento, que vai ser como se fosse um festival no final do mês, vão ser 3 dias, dia 26, 27 e 28. Então tá com uma programação muito gostosa. E é importante também dizer que esses GEs internos, eles fazem parte da nossa programação. Então é como se hoje fosse mais um dia da nossa programação geral do festival. É isso, vai ser incrível, tá todo mundo convidado. Falei muito, eu sei, mas é isso. Mônica, Não, a Ana já falou também quer falar? tudo. Eu quero agradecer também ao GTB por receber a gente. E estou ansiosa para ouvir a gente. Antes da Yasmin se apresentar, né, eu também super agradeço, tipo, quando vocês vieram falar comigo, porque já era uma temática que há muito tempo eu queria trabalhar, né, a questão de gênero e biodiversidade. Em outros tipos de vertentes também, que não seja somente agora. E fiquei super feliz mesmo. E não tinha, vou falar que a Yasmin, que de imediato eu não tinha pensado nela, até porque, para mim, por mais que eu já sabia que a Yasmin trabalhava com esse tema, com a temática que ela vai falar daqui a pouco, eu fui pensando mais além, né, em outras coisas, tipo, nada a ver com... Até tinha conversado com a Ana Rosa, só que, tipo, não deu nada certo. De imediato que a gente queria trazer mais pessoas, né? Mas aí, tipo, quando eu comecei a pensar, nossa, Yasmin foi um achado, porque já era uma coisa que há muito tempo eu vinha rondando, assim, ela, do Twitter dela, na verdade, com o trabalho dela, que é um projeto de TCC, e que eu achava muito interessante. Aí eu falei, nossa, que achado. E que bom que deu certo, e que também eu estou tentando trazer ela, puxar ela um pouco para o GT de gênero, espero que ela
faça parte do GT, porque eu acho que GT Gênero vai ser a cara dela, assim, vocês vão perceber a partir que ela for apresentar esse tema de hoje, né? E fico muito feliz que ela esteja aqui, muito, 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 muito mesmo. A gente se conhece de outros espaços, né? Mas é uma temática bastante legal, que eu fiquei bastante emocionado em ela aceitar esse convite. E aí, pode apresentar agora, Yasmin. Seja bem-vinda à sua primeira reunião do Engaja. Espero que seja a primeira de muitas. E você pode se apresentar. Aí eu boto aqui para ficar na tela principal, como é? Não sei. Você já tá aqui na tela principal. Ou você quer fazer, você fez uma apresentação online? Não fiz não, apresentação. Então pode começar aqui, você já tá na tela. Como? Você pode se apresentar, você já tá no... Pronto. Então, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Francis falou comigo, assim, ontem. E aí eu confesso que fiquei um pouco assim na dúvida se eu ia participar, porque eu tô passando por algumas coisas, mas eu falei, bom, é uma coisa que eu gosto de falar, que eu me sinto bem e que eu tenho me debruçado há uns 2 anos e meio já, nesses temas. E aí, para falar um pouco, assim, de mim, de como foi que eu cheguei, né, nessa temática de corpo, gênero e sexualidade. Eu tenho 26 anos, estou me formando agora pela UFES, né, em Biologia e Licenciatura. E assim que eu entrei na faculdade, eu me envolvi muito, né, com a militância, e foi onde eu comecei a ter noções sobre a diversidade, né, como é que ela se apresentava na sociedade, como é que a gente fazia para lidar com isso de maneira prática, né, para além das teorias que a gente já vem estudando há muito tempo. E dentro dos movimentos, eu muito com a educação popular, né, é uma forma de educação que sempre me agradou muito, mesmo antes de saber que existia, né? Então, quando eu comecei a estudar Paulo Freire, né, a teoria da educação libertadora, partindo do pressuposto de que todo indivíduo, né, tem um conhecimento, e aí eu fui começando a linkar, né, as questões de corpo, gênero e sexualidade com a educação popular. E aí, eu sou, né, estou me formando na UFES agora, e dentro dessa perspectiva, e aí acho que eu sinto que eu preciso falar isso, eu tenho uma perspectiva um pouco marxista, né, que lida com a realidade concreta, né, inclusive dessas questões, e de como a gente pode intervir positivamente, né, na vida dos sujeitos mesmo. E aí, nos últimos semestres da graduação, a gente tem algumas disciplinas que fazem com que a gente pense como a sociedade interfere, né? Como é que o sujeito, dentro do seu contexto social, ele é a sociedade. Tem uma disciplina que se chama Perspectivas Culturais no ensino de Ciências e Biologia, que tem uma linha de pesquisa que é os estudos culturais. E é justamente isso, é entender como a sociedade forma a gente como indivíduos, mas também como um grupo, um coletivo, mas até que ponto também a gente tem nossas características individuais e a partir de que ponto a sociedade interfere na nossa vida, né, em aspectos positivos ou negativos. E aí eu comecei a estudar como a educação, né, como uma das ferramentas mais importantes, né, um dos pilares mais importantes de qualquer sociedade, ela validava, né, até hoje ela valida, ela, né, autoriza os instrumentos, as formas, né, de opressão, de repressão, principalmente em cima da comunidade LGBTQIA+, né, a gente sabe que desde que a educação surgiu no Brasil, ela surge como um instrumento de dominação, né, ela veio junto com quando se diz que descobriu o Brasil, né, a gente sabe que foi antes, mas quando ela chegou aqui em 1500, ela veio não só com o objetivo de trazer a educação por si só, mas ela veio como instrumento de repressão para que apenas o padrão eurocêntrico fosse o que permanecesse. E aí, desde então, a gente vê que a educação, tanto a formal quanto a informal, ela serve como uma ferramenta, né, de aprovação e de legitimação dessas práticas que a gente sabe que são preconceituosas, discriminatórias, enfim. E aí,
a gente tem uma disciplina na UFES que é Corpo, Gênero e Sexualidade, é exclusiva do curso de Biologia, mas a gente está tentando implementar ela em todas as licenciaturas, porque a gente sabe que não é só na disciplina de Biologia que essas dúvidas surgem. É importante que os professores de educação básica e superior estejam todos, assim, o mais preparados possíveis para lidar com isso. E aí essa disciplina trouxe para a gente outras questões, aí, mais práticas, que a gente pode identificar e lidar com situações, enfim, com sujeitos com os quais a gente se depara dentro e fora da sala de aula, né? E aí, eu fiz aqui um esqueminha para não me perder, né? Porque o que a gente discute muito é que, assim, curricularmente, o corpo, ele é visto como um mosaico, assim, como se fosse um quebra-cabeças, né? De sistemas e de órgãos, e só servem para fisiológicas, biológicas, né? Mas, na perspectiva dos estudos culturais, a gente entende o corpo parte integrante do sujeito. É um corpo que tem desejos, que tem necessidades, que tem angústias, que tem, enfim, vontades, sonhos, e que a gente usa esse corpo para expressar um pouco disso, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente muda muito a nossa concepção com relação a nós mesmos e com relação a outras pessoas, né? De quais são os critérios ou de quais são os parâmetros com os quais a gente vai viver, né, com relação ao nosso corpo. A gente, enfim, escolhe se apresentar para de uma forma com a qual a gente se sente mais à vontade, seja através do cabelo, enfim, tatuagens, que muitas vezes a gente acha que são questões muito insignificantes, assim, mas que fazem parte do sujeito, né, que são aspectos que dizem muito sobre a pessoa e sobre o contexto social, né, ao qual ela está inserido. E aí, partindo também para essas questões de gênero e sexualidade, os registros e os regulamentos e os documentos oficiais, né, do nosso desgoverno, nos últimos anos tem piorado muito, né, a abordagem. Os PCN, eles nem falam, assim, sobre essa questão de corpo como sendo uma característica, como sendo parte integrante, né, do sujeito, traz mesmo como se fosse uma máquina, e, né, a gente nasce, cresce, trabalha, tem filho, quem quiser, quem não quiser, e pronto, só isso. Mas a gente tem sofrido muitos retrocessos nesse âmbito. Essa ideologia de gênero, né, que as pessoas acham que a gente quer impor, na verdade nem existe, né, a gente já está cooptado aí por outra ideologia, né, mais para a ideologia hétero aí, e, enfim, eurocêntrica, né, que a gente nem se dá conta muitas vezes, e por isso que a gente veio com essa proposta, né, eu falei essas coisas um pouco para a gente contextualizar o que foi que eu cheguei no tema do meu TCC, da disciplina, que eu estou trabalhando agora, né, já dei ela no Centro de Excelência, mas eu estou trabalhando agora no TCC. A gente sentia muita necessidade de discutir questões subjetivas, né, da vida dos sujeitos. Como identificar, como lidar com isso, como saber quem eu sou, como saber quem você é, para, a partir disso, construir relações mais sólidas, respeitosas, né, e levando em consideração as individualidades de cada um, né, não sobrepor individualismo, que aí já é outra coisa, mas levar em consideração a subjetividade de cada um, né. E aí eu entrei num programa da universidade, uma residência pedagógica, que é onde a gente atua de uma forma muito incisiva nas escolas. A gente tem total liberdade para a gente, enfim, fazer atividades, disciplinas, usar materiais e tudo mais. E aí, entre outras atividades que a gente desenvolveu no Ateneu, que é um centro de excelência aqui de Sergipe, é o maior centro de excelência de Sergipe daqui, e em termos, assim, de nível, eu acho ele muito puxado, e é muito bom isso, né, para os meninos. E aí a gente teve essa ideia, que a minha orientadora, ela é especializada, né, nessas questões de corpo, gênero e sexualidade, e aí a gente teve a ideia de fazer essa disciplina. Lendo alguns textos, eu cheguei no nome dela, na disciplina, que ela chama Corpos que Pulsam Dentro e Fora da Escola.
E aí foi um tema que casou, porque como é ensino médio lá, a gente via que os meninos tinham muito a fazer muitas coisas, sabe? E isso foi, na verdade, que puxou o gancho pra gente. Só que eles tinham muitas dúvidas, né? Enfim, uma escola muito diversa, tem gente de todas as classes sociais, de todos os gêneros, e raças e tudo mais. Eles não conseguiam muito se identificar e se relacionar. Então, a gente foi nessa perspectiva. Nessa disciplina, a gente usou uma ferramenta da psicologia, que é o sociodrama. Aí eu vou explicar um pouquinho, porque eu acho muito, pouca gente sabe. Na psicologia tem algumas vertentes, né, que geralmente os terapeutas utilizam, como a TCC, enfim, algumas coisas, e tem o psicodrama. O psicodrama, ele consiste no paciente dramatizar situações conflitantes, até que ele consiga encontrar respostas cognitivas por si só. Então, lá no consultório, o paciente vai, né, reviver aquela situação, e aí ele pode escolher alguns caminhos. Ele pode partir da perspectiva do que mais angustiou ele, de como realmente aconteceu, ou naquele momento ele pode refletir no que aconteceu e a partir daí já redirecionar em como ele gostaria que ele seria melhor. O psicodrama é o que o psicólogo faz com o indivíduo. O sociodrama é a mesma coisa com o grupo. Um grupo foi a minha turma, lá do Ateneu, e várias situações a gente utilizou o sociodrama como uma ferramenta, a gente utilizou alguns bonecos, porque seria mais fácil eles, é como se fosse incorporar um personagem, né? Mas diferente do teatro, por exemplo, no sociodrama a gente conta com improviso, né? Não tem um roteiro, tem alguns passos que a gente tem que cumprir, mas não segue, né, um roteiro muito rígido, como às vezes no teatro. E aí a gente utilizou isso, né, e deu muito certo, porque em várias situações eles meio que saíam, tiravam assim, né, as situações de si e colocavam em outra pessoa, o que facilita, porque eram coisas às vezes muito pesadas que a gente tinha que lidar, e eles mesmos não, às vezes não sabiam como fazer isso. E aí a gente foi tentando, né, construir alguns relatos sobre isso e deu muito certo, assim, na medida do que a disciplina foi andando. Algumas dificuldades. Como a escola é um reflexo da sociedade, muito do senso comum que a gente vê na sociedade estava dentro da sala de aula. Ainda que a juventude tenha um pouco a mente mais aberta, mas a gente via muita do senso comum e era muito difícil lidar com isso. Porque são coisas que, na maioria das vezes, são sem fundamento, mas que são, assim, muito profundas, né, na nossa sociedade, nos discursos que a gente vê, enfim, até na própria biologia, quando a gente dá aula, tem alguns conceitos que eles surgem, que eles partem, né, que eles tiveram origem, enfim, em cima do alicerce machista, em cima do alicerce racista da sociedade, patriarcal. Então, essa desconstrução é muito difícil. E aí a gente utilizava questões, aspectos mesmo culturais, né? Por isso que essa tendência que a gente usa, né, os estudos culturais são tão importantes, porque a gente percebe que, por exemplo, o corpo, ela é uma expressão cultural, ainda que a gente tenha diferenças, né, enfim, de sociedade, por exemplo, aqui no Ocidente a gente consegue se vestir um pouco mais tranquilo, às vezes no Oriente, no Oriente Médio as meninas, né, se escondem mais, mas ainda assim, em um grande grupo, a gente tem nossas individualidades, e sobre, né, como eu já falei, o meio que a gente está inserido. Então, a gente começou a trabalhar a ideia de que o corpo é resultado, né, de um processo cultural, de que o gênero, ele não é rígido, né, a gente tem às vezes a impressão de que a gente, enfim, nasce mulher, vai morrer mulher, e não é assim, o gênero é fluido, ele vai mudando, né, ao longo da nossa vida, assim, no caso de pessoas que, né,
sinto essa necessidade. Mas, deixa eu ver aqui, viu? Uma anotação que eu... Uma fonte... Ah, pronto, aqui. Tem uma autora que chama Marisa Varrober Costa, e ela faz essa análise, tem um artigo dela que é Estudos Culturais, Educação e Pedagogia. E aí a forma, a gente... eu me perdi um pouco, gente, mas é porque eu estou meio confusa. Nessa disciplina, a gente buscou problematizar conceitos que validavam os discursos e as estruturas de poder. Veja, resgatando um pouco da história do nosso país, como eu já falei, surgiu como uma ferramenta de dominação. Então, todos os aspectos relacionados à estrutura familiar, igreja, enfim, todos os aparatos do Estado, do governo, legitimam, fazem com que essas estruturas elas sejam mantidas. O papel da educação, que tem dado muito ao longo desses anos, é formar cidadãos prontos, né, e aptos a se envolverem em questões sociais e intervirem. Só que mantendo esse modelo de educação que a gente tem hoje é muito difícil, porque é uma educação totalmente despolitizada, dominadora, hierarquizada, que não promove a autonomia dos sujeitos, resultando em seres alienados, né? Que é o que a gente vê muito. Então, essa foi a perspectiva que a gente não queria trazer nessa disciplina, sabe? Minha orientadora, ela me alertou muito, né? Tanto que no começo da disciplina a gente fez carta de autorização para os pais. Assim, a gente até meio que não falou tudo que a gente iria falar na disciplina, porque isso já seria um motivo de... poderia atrapalhar. A gente não colocou corpo, gênero e sexualidade, né? Muito embora a gente tenha trabalhado todas essas questões ao longo do semestre, mas a gente colocou de uma forma mais sutil, mas que desse eles não estão enganando eles, né? A gente tomou todo esse cuidado, porque são temas muito difíceis de serem trabalhados. Apesar de ser uma turma de ensino médio, né? Mas a gente conseguiu fazer, a gente seguiu assim uns 80% da ementa, porque aconteceram muitas coisas ao longo da disciplina. A gente percebeu que, apesar da educação, né, como diz Paulo Freire, a educação sozinha não muda o mundo, mas sem ela também o mundo não muda. Então é exatamente isso. Percebeu que a educação, ela é uma das principais ferramentas de libertação, assim, né, da sociedade, a nível individual e coletivo, eu acredito, porque quando a gente entende sobre nós mesmos e sobre, né, as pessoas, enfim, que fazem parte da nossa vida, como a gente pode lidar da melhor forma com isso, a gente passa a ter outra concepção sobre si e sobre o próximo. Essa era a nossa perspectiva, né, essas questões de forma prática, de forma que pudesse saber um pouco mais do porquê a gente muitas vezes acaba sendo empurrado para situações sem nem se questionar. Quando eles falam assim, ideologia de gênero, vocês querem que os meninos, sei lá, se rebelem e tudo mais. Não é assim, sabe? Não é isso. O que eles vão fazer ao longo da vida, a gente só quer que eles tenham uma outra concepção, né? Temos tirar um pouco essa lógica higienista, né, da educação sexual, porque é praticamente só isso que a gente vê, né? Tratamento profilático de IST. É basicamente isso que a gente vê. E eu pude apreciar isso no próprio Ateneu, onde eu vi um pessoal do curso de enfermagem lá de outra instituição que chegou ensinando a usar preservativo, quais são as medidas que tem que tomar depois de se relacionar sem preservativo, enfim, as formas, né, para além da camisinha, e assim, não que isso não seja importante, mas já está um pouco batido, é uma coisa que eles já sabem, a maioria deles, né, e não é porque eles vão saber disso, eles vão fazer certas coisas, a gente sabe que não é assim, né, então, é nesse sentido que o conhecimento é libertador, porque a partir do momento que a gente sabe
o que é bom e o que é ruim para mim e para o próximo, a gente já vai poder mediar, né, as nossas relações e poder construir uma sociedade mais justa, que leve em consideração as escolhas, mas que essas escolhas individuais reflitam no bem-estar coletivo, né? Então, eu não sei se ficou muito claro, mas aí depois a gente abre para algumas dúvidas, né? É porque esse assunto é tão, assim, denso, sabe? Eu ficava pensando que, minha orientadora até falava, né? Que eu falava que não era aula de biologia. Ela falava, você tem certeza que não é aula de biologia? Ou na sua cabeça a biologia é só aquilo que a gente vê de conteúdo no ensino médio e em sistemas e tudo mais. E aí foi quando eu parei para pensar, né? Que quando a gente estuda a vida, a gente estuda todos os aspectos da vida. Só como o corpo funciona, como a planta funciona, né? Quais são os ecossistemas, essas coisas, né? Mas da gente saber, nós, né? Pessoas também fazemos parte, né? Desse mundo e podemos ser livres, né? Para a gente se expressar, para a gente se relacionar, para a gente viver como a gente quer e levar isso também para outras áreas da nossa vida, assim. E deixa eu ver se eu tenho para falar aqui. Nesse sentido também a gente tem buscado algumas melhorias, assim, sabe, a nível institucional. É uma utopia muito grande a gente achar que essa disciplina, por exemplo, alcance todas as licenciaturas do, né, corpo, gênero e sexualidade. E, inclusive, essa era uma das questões que a gente colocava, porque vários professores lá do Ateneu, eles falavam que os meninos chegavam para falar alguma coisa, perguntavam, fazer alguma piadinha, e os professores ou não se posicionavam, ou legitimavam, né, algum discurso, né, meio torto, ou falavam assim da forma como sabiam, mas sem muito fundamento, né? Então a gente quer, nossa ideia, né, a minha da minha orientadora, para frente, que a gente consiga fazer alguma coisa para implementar essa disciplina em todas as licenciaturas da Universidade Federal de Sergipe aqui, para que, pelo menos a nível estadual, se formar na UFES, ter um pouco desse aporte, sabe? Para que não fique uma coisa largada como a gente vê hoje, assim. E eu, particularmente, eu gostaria muito de continuar nessa área, é muito difícil cada vez mais, mas numa perspectiva mesmo que eu pudesse trabalhar com a educação básica, em escolas públicas mesmo, ou, enfim, de forma voluntária, para levar essa educação, né, popular, essa educação sexual, enfim, para meninos, porque é de doer o coração. Chegar a gente, assim, ouvir relato de meninas com 7 meses de gravidez e dizer, eu tô sem camisinha, minha barriga tá crescendo, mas eu não sei o que é, e eu parei de menstruar, assim, sabe? Ou de pessoas que passam por situações de abuso, de algum assédio, e não sabem identificar, sabe? Já aconteceu comigo, só depois que eu fiquei, assim, que eu fiquei maior, né, foi que eu consegui identificar algumas situações. E a gente sabe que é importante desde criança, né, esse tipo de educação, que não vai incentivar, só vai fazer com que as pessoas saibam o que estão fazendo e eu acho que é isso, gente. Já são, né, já falei bastante. Acho que me perdi em alguns momentos, mas eu queria trazer essa perspectiva da educação, que é a minha área, né, mas que para vivenciar inúmeras situações, já vivi muita coisa fora da universidade, fora das escolas, né? Como o Francis me conheceu numa época que eu era muito ativa na militância, essa pauta de gênero e diversidade, ela é muito forte, ela era muito assim, né? No movimento que eu fazia parte, e a gente desenvolveu muitos trabalhos, né? Principalmente em áreas de periferia, no MST, a gente também fazia
muitos trabalhos lá, e em assentamentos e comunidades, assim. Então, por isso que eu sigo essa linha um pouco marxista, né? Porque realmente eu trabalho com materialismo, né? Histórico aí. E com o povo, né? Com o povo, porque a gente sabe que a universidade forma, né? A gente aprende e tudo mais, mas eu não quero atuar lá, eu acho que é muito limitado, muito restrito, e eu quero levar mesmo isso para a maior das possíveis, assim. E é isso, gente. Amigo, pode falar? Arrasou, tava fazendo umas anotações aqui. Eu fiquei bem surpreso mesmo com. Eu vou começar, gente, mas vocês podem fazer as perguntas, né? Quem tiver dúvidas. Só para dizer a minha perspectiva, né? Vou até ligar aqui a câmera. Que você falou sobre a educação, né? Que é uma temática da educação. E quando eu vi que você estava fazendo sobre isso, né? Oi, minhas pernas. No Twitter mesmo, eu falei, o que isso tem a ver com biologia, até você explicou, né, que biologia não é aquela questão quadrada, né? O que isso tem a ver com biologia, com biodiversidade, tipo assim, e sem levar em consideração que é uma licenciatura, né? A gente já meio que também se molda nesse quadrado, né? A gente não consegue expandir. E eu nem consegui levar em consideração que você fazia um curso de licenciatura, né, ligado à biologia, à biodiversidade, e realmente é bem mais amplo do que aquilo que a gente realmente só estuda no ensino médio. É uma perspectiva bastante legal, principalmente legal e desafiadora nessa época, né, que a gente está vivendo, que é trabalhar com educação. A gente sabe aí todos os problemas que estamos passando com a educação no Brasil, né, e com a educação sexual. Então, tipo, são Principalmente. conflitos acima de conflito, né, e ainda mais gênero, enfim. Mas foi bem esclarecedor. A Ana Rosa vai começar a falar, e também, como eu falo muito, eu vou parar um pouco para que também vocês façam para outras pessoas. Mas daqui a pouco eu continuo de novo. Vai, Ana Rosa, senão eu vou ficar falando também. Ai, Francis. Yasmin, eu fiquei encantada. Eu não sei se eu tô fazendo um barulhinho, é eu? Um pouquinho, um chiadinho. Melhorou? Não. Tá. Eu sou pedagoga, né? Então eu fico encantada quando esses temas relacionados à educação, de uma maneira mais explícita, né? Surtam, já surgem. Ai, olha, eu não aguento Francis, menino. Deixa eu falar em paz. E aí, eu fiquei pensando aqui, porque durante toda a minha graduação, a gente sempre escutou muito falar sobre Paulo Freire, sobre perspectivas relacionadas à educação libertadora e como libertar corpos, como fazer com que a gente saia do padrão e assim vai, né? Consiga subverter o que a gente acaba normalizando. E aí, a gente sempre peca muito, acho que isso tem muita relação também pelo fato da gente não conseguir ainda trabalhar com muita com muita força as questões da perspectiva educacional, né? Porque a gente fala sobre, por exemplo, temáticas relacionadas a movimentos e isso e aquilo, mas a gente não anda diretamente para essa parte da educação de uma maneira tão explícita. E isso acaba sendo um tiro no pé, né? Porque a educação está em todo lugar. Então, como é que a gente vai Exatamente. falar sobre qualquer outra coisa sem tocar nisso? E aí, e o que tu falou sobre a tua própria experiência e assim vai, me lembrou muito com um episódio que aconteceu durante os meus estágios da vida, né, por aí, durante a graduação, que quando a criança pequenininha, ela chega pra gente, para os pedagogos, né, lá no início da, da caminhada escolar delas, elas não têm ideia nenhuma ou maldade nenhuma com relação a esses padrões que impõem dentro da gente com o passar do tempo. E aí o que acontece? Nós, professoras, que depois vamos tendo esse convívio e assim vai, se a gente passa para essas pessoas que estão em formação, todos esses moldes e também essa maneira quadradinha de enxergar o mundo e assim vai,
a gente vai estar interrompendo todo o processo de desenvolvimento dessa criança e dessa pessoa que vai estar se desenvolvendo. E aí eu fiquei pensando, a gente precisa realmente formar professores que consigam entender que foi isso, Gabriel? Eu conheço ele. Tá além, né? Então eu acho que é perfeito, é muito bom trazer isso para cá. Tava faltando mesmo essa perspectiva educacional de que a gente consegue mudar muita coisa por meio disso tudo. Então, amei, 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 amei mesmo. Assim, só queria falar rapidinho, né? Algumas questões para a gente expandir um pouco a mente, né? Recentemente eu falei também sobre essas questões, não voltadas para a educação, né? Mas voltadas para questões práticas mesmo. Aí, eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um psicólogo que nem é tão bom assim o vídeo, mas uma informação que ele traz de padrão, né? Do que é o padrão. Porque a repórter perguntou, mas esse padrão que a gente busca de corpo, ele realmente existe, ele é viável? Então, primeiro, não padrão, porque ele explica o que é padrão. Padrão é um atributo que 50% da população pode ostentar. E esse padrão de corpo, enfim, de vida, né? De busca, é inviável. De corpo mesmo, que a gente busca, né? Aquela coisa magra, torneada, pá, linda, maravilhosa, gatinha. Só 1% da população mundial acessa esse corpo. Então, não é viável, sabe? Não é possível, né? Ele é um corpo possível, nem um corpo perfeito e nem aquele corpo, enfim, né, um que não é saudável, mas o corpo possível, um corpo que a gente não seja ou não esteja bonito, mas um corpo que a gente se sinta bonito, né? E bonito. E eu acho interessante, assim, porque a gente, ainda que a gente continue vivendo, né, na busca desse corpo, a gente já começa a pensar que, pra quê, né? Eu vou ficar rica, porque eu vou ficar com esse corpo, os problemas não vão parar de existir, a sociedade vai continuar do mesmo jeito, né? Então, tudo bem a gente querer, mas em que medida, né? Quais são as razões? E eu vou indicar, aí eu vou fazer uma indicação com todo o coração, que vocês depois dêem um canal chamado Tempero Drag. Eu não sei, acho que alguém já deve ter visto, né? Com Rita Von Hunt. Ela é uma drag, professora, pesquisadora, marxista. E aí ela fala que ela trata muito, 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 justamente por ser drag e tudo mais, ela fala muito sobre essa questão de gênero. Ai, ela é maravilhosa. E aí, eu usei um dos vídeos dela para também fazer, né, meus apontamentos, e ela de gênero, ele é tão fluido, que há alguns séculos atrás, não muito tempo atrás, em França, na França, os homens pó de arroz, batom, meia calça e peru, né? E hoje, se a gente vê alguém assim, a gente não vai dizer que é um homem, né? O senso comum não vai dizer que é um homem. Mas naquela época, né, um homem bonito, dentro assim, né, desejável, ele tem essas características, mas que muda muito de acordo com a sociedade, no histórico, sabe? Então não tem por que a gente se prender a esse padrão que a gente vê hoje, né? Daqui a algum tempo mudar, assim como nós mulheres, há alguns séculos atrás, ser magra era feio, né? Porque significava que você não tinha dinheiro, que você não comia direito, né? Consequentemente, você poderia não ser uma boa mãe, enfim, essas coisas. Hoje não, quanto mais magra, melhor, né? Isso. Mas é mais ou menos isso. Aí eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Oi, Yasmin. Eu sou Vitória. Eu tenho 16 anos, eu sou do Rio. E, tipo, eu gostei muito da sua fala. Tipo, você falou do seu desejo de trabalhar, sabe, com educação mesmo em escola pública. E também tratando das questões de, enfim, educação sexual, etc. Isso é muito importante.
E aí aí em um momento você falou um pouquinho de Freire e tal. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu estudo numa escola que é marxista e que puxa muito para a educação freiriana, saca? E aí eu tô no segundo ano. E aí, tipo, no segundo a gente tem que escolher uma matéria que é um trabalho de integração, que é tipo uma disciplina que a gente vai fazer o ano todo, baseada em o que a gente quer fazer. E aí tem de educação popular, que, enfim, fala muito do Freire e tal, óbvio, porque, enfim, educação popular. E tem aulas introdutórias para a gente poder decidir o que a gente quer. Só que eu acabei não escolhendo, porque o corona interrompeu tudo, então eu não cheguei a decidir. Só que no meio dessas aulas introdutórias, né, tem muito esse discurso de que tem que ser uma educação que seja como eu digo, mais abrangente, que todo mundo consiga entender e tal. Só que no mesmo com essas aulas, tem uma galera da minha turma, sabe, das outras, porque, enfim, mistura as turmas, é bem legal, que não consegue entender, porque, tipo, quando a gente chegou no ensino médio, a gente vem de lugares muito diferentes, de escolas diferentes, a gente chega lá, tipo, tem histórias diferentes, e aí quando a gente chega lá, e eles vêm falando com esse papo de que a educação tem que ser mais democrática e tal, a gente não consegue entender o que eles estão falando, sabe? Então, ao mesmo tempo que eles estão falando que a educação tem que ser mais acessível, a gente não consegue entender. Eu queria saber como você acha que, enfim, essa educação, nessa aplicação da metodologia freiriana tem que ser feita, sabe? Se você faria isso quando você for, enfim, educar crianças, o que tu acha disso? Então, na teoria tudo é lindo, né? A gente sabe que entre a teoria e a prática existe, em algumas situações, um abismo, né? E outras situações. Na educação popular, eu acho que a gente teria que primeiro estudar muito, né? Saber qual é o papel que cumpre na sociedade, né? Histórico, né? De como ela surgiu aqui no Brasil, né? Do que foi que isso gerou para a sociedade, né? E a educação, eu vejo até meio dialética, porque ao mesmo tempo que ela absorve, né, as coisas boas e ruins da sociedade, ela tem um poder de transformar positiva ou negativamente essa mesma sociedade. Então, é entender qual é o papel da educação, né? Aí, a partir disso, a gente precisa direcionar para o nosso público. Quando a gente vai fazer educação, né, nos moldes de educação popular, não é assim, a gente prepara uma aula que nem a gente faz, né, normalmente, a gente prepara uma aulinha, leva tudo prontinho, né, e ainda que surjam algumas alterações, a gente ainda consegue fazer alguma coisa dentro do plano. Educação popular, né, eu acho que o cara, ele primeiro tem que conhecer o local em que as pessoas estão inseridas. Ainda que seja um pouco difícil, mas entender um pouco do contexto faz muita diferença. Não dá para eu chegar, por exemplo, numa escola do campo, enfim, né? E eu sou, né? Estou formada na UFSC, na escola do campo, se eu não sei nada, né? Se eu não sei a dinâmica dos meninos, se eu não sei que horas eles acordam, o que é que eles fazem, né, antes ou depois da escola, como é a família deles, enfim, não dá para fazer isso, porque sinceramente, isso não vai surtir efeito deles, assim, sabe? Sobre a vida deles. Agora, eu conhecendo, assim, pelo menos, né, minimamente, o conceito que eles estão inseridos, eu consegui tirar também deles, né, esse reconhecimento. E aí, a partir disso, a gente vai entender quais são as demandas, né? Aí, a gente também faz um trabalho mais profundo, até individual, de grupos e tal, ter mais comuns assim. A gente conhece as demandas, né? A gente aprende quais são as vontades deles, que também merecem ser levadas em consideração, e o que eles já têm sobre isso, né? De como a gente vai abordar, porque eu acho que todo mundo sabe um pouco de uma coisa, sabe? Não dá para a gente enxergar a gente enxerga os meninos assim, e as meninas como se fosse um pote vazio, só botar, depositar, e não é assim, né? Não é assim.
para que a gente aprenda com mais efetividade, é muito mais importante a gente trabalhar em cima do que ele já sabe e levar para questões mais práticas da vida, porque assim vai fazer mais sentido, eles querem aprender, e vai fazer com que eles participem dessa educação. Esse é o objetivo da educação popular, no final das contas, é fazer que todo mundo participe na construção do conhecimento, na elaboração do conhecimento. Não é chegar na sala de aula, minha gente, a gente vai ver isso aqui, não, não, conceito, 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 conceito. Não vai, entendeu? A gente sabe que assim não funciona. A gente aprende alguma coisa, até aprende, sabe? Mas é muito difícil conseguir pegar o que a gente aprende e colocar na prática, quando a gente só aprende conceito, sabe? Coisas que a gente não vai aplicar na nossa vida. Então, essa área da educação popular é justamente partir do contexto, né, da prática, para partir da vida deles para a prática, né, o que eles querem, o que eles precisam. E aí sim a gente vai trabalhando algumas coisas mais profundas, a gente sabe que muito do que a gente aprende realmente é porque está no currículo, né, e é por isso que eu defendo uma grande reforma curricular. Isso aí que a gente tem hoje, minha gente. Assim, para mim, promoção da educação, a educação se tornar uma mercadoria, passarem no vestibular, sem nem saber se é a profissão que eles querem, né? E é isso. Gente, tá muito barulho. Minha mãe ligou o liquidificador agora. Meu Deus, mãe. Tá fazendo mugunzá. Socorro. Tá um barulho. Parou agora, eu acho. Ah, pronto. Mas respondeu, meu bem, sua pergunta. É porque às vezes eu me perco. Respondeu, obrigado. Eu vou falar isso para os meus professores. Se você quiser algum material sobre isso, aí eu pego meu número do França, alguma coisa assim. Eu não tô ouvindo Eu nada. respondo. Eu Não tô dá pra ouvindo ouvir, né? nada, Minha gente. mãe colocou o liquidificador. Ô, já. Rapidinho, viu? Ah, agora eu tô ouvindo. É o do Tá ouvindo? Francis, mana. Eu silenciei a gata. Como? Era o Francis que tava com um barulho alto. Ah, pronto. Mas é isso, se você quiser algum material, no próprio site do MST eles têm uma biblioteca fabulosa, incrível, sobre todos esses assuntos, sabe? Sobre educação popular. Eles têm um coletivo, né? De diversidade dentro do próprio movimento, em que eles também produzem muito. Inclusive, saíram cartilhas incríveis nos últimos anos sobre diversidade. E assim, mas eu também tenho algumas coisinhas, sabe? Aqui. Se quiser, eu posso te passar depois, enfim, passar para mais alguém que tem interesse. Muito obrigada, quero. E as meninas no chat aqui do lado tem algumas perguntas. Tá chiando. Ai, não, tá. No chat tem algumas perguntas, se você conseguir visualizar. Ah, deixa eu ver aqui, viu? Francis, tá gata. Então, eu vi aqui a pergunta de Giovana. É justamente isso. Quando mais pessoas que trabalham essas questões têm uma visão muito higienista, né? Que só se preocupam, né? Principalmente os meninos do ensino fundamental, para eles não engravidarem, para eles não pegarem IST, que é a nova sigla, né? Não é DST, mas é IST. Mas assim, minha gente, isso, se fizesse algum efeito, não tinha tanta gravidez na adolescência e não tinha tanta evasão escolar, né? Então a gente. Peraí, tô ocupada. Gente. Então, a gente tem mudado muito essa perspectiva, sabe? A gente tem mudado muito essa perspectiva. A gente
nas aulas o que eles queriam discutir, sabe? Eu acho que a gente tem essa preocupação, porque muitas vezes deixa aí a porta. Porque muitas vezes o que a gente acha que eles querem discutir não é o que eles querem. Às vezes são questões mesmo, às vezes não são questões de relacionamento sentimental, assim, sabe? Por que não discutir gravidez na adolescência? Gente, né? É uma coisa que acontece, né? Não é porque é uma coisa um pouco problemática que não vai acontecer. Acontece. E por que não discutir como é que vai ser a vida de uma jovem, de um jovem que vai ser pai ou mãe na adolescência, que precisa trabalhar, entende? E não assim, fechar, porque fica parecendo que as pessoas não têm direito a fazer nada, não pode opinar, só tem que aceitar e pronto, minha vida acabou. E não é assim, sabe? Não sei que a gente vai na escola que tinha uma fome. Exatamente, exatamente, sabe? Exatamente. Do que saber que pode ou não, ou que define o que é corpo, gênero e sexualidade, é a gente entender e problematizar quais são os aspectos e quais são as estruturas que definem o que é isso, né? E qual é o contexto que a gente está inserido. Então, não é que a gente não possa discutir essas coisas. E aí, dois aspectos, a gente acabou teve que entrar lá na escola, porque aconteceu um de suicídio, que um estudante do primeiro ano, ele né, acabou tendo a própria vida. O outro foi barril. Tipo, eram essas questões, sabe? E quando a gente descobriu isso, eu fui no chão. Porque como é que a incompreensão, a intolerância, né, realmente nesse caso, enfim, fez com que eu a vida, assim, sabe? Porque não tinha o acolhimento, o apoio da família, que é o nosso primeiro ciclo de vida, assim, né? Então, a gente fez muito nesse sentido. A gente pedia para eles trazerem situações de casa, sabe? Uma das situações emblemáticas, assim, que a gente tratou lá com o sociodrama foi como os meninos fariam para sair do armário, né? Que foi como a gente dois grupos a sala, né? Um grupo, a gente pediu que eles fizessem como seria numa família tradicional, né? E o outro grupo, como eles gostariam que fosse, né? Uma pessoa vai se assumir para a família e eu gostaria que fosse assim. E aí foi muito, eu saí chorando da aula, porque nas situações os meninos colocaram coisas que realmente aconteceram. Então, desde agressão verbal, física, enfim, expulsão de casa, enfim, expulsar a família, dizer que não era filho, e não sei o que lá, não sei o que lá, até situações de total acolhimento, de respeito, de amor mesmo, assim, sabe? Então, a gente vê como nossa sociedade é meio louca às vezes, né? A gente tem esses dois opostos, né? De famílias que expulsam de casa, e isso gera uma série de fatores na vida da pessoa, né? Não é à toa que, por exemplo, as mulheres, as pessoas trans, principalmente as mulheres, né? Elas vão para a prostituição, porque, né? Já não tiveram apoio lá atrás, a escola também não apoia, e aí não consegue se e vão, né, e passam por uma série de violências assim. Então, pensando nessas consequências, é mais pensando nas consequências ruins, na verdade, né, que a gente quer evitar, que a gente busca lá no comecinho, né, na família, na escola,
buscar essas ferramentas para que a gente minimize esses problemas, porque, gente, não tem condição, a gente já está em 2020, as coisas sendo, sabe, e as pessoas se preocupando na orientação sexual, na identidade de gênero, que muitas vezes nem atrapalha a vida de ninguém, assim, sabe, na maioria das vezes, quase nunca atrapalha a vida de ninguém, assim, sabe, e é isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui a... Gente, alguma pergunta? Meu irmão tem uma pergunta, ele tá aqui perguntando se pode abrir o microfone. Eu tô dizendo pode, pergunta, vai lá. Boa noite, professora. Você falou para a Vitória, né, agora sobre uma biblioteca, né, que ela falou, sobre o assunto que a senhora estava falando, que a senhora chegou a tocar. Qual é o nome da universidade mesmo? Só para eu ir lá depois, por favor. A minha universidade? Ou... A universidade que a senhora faz e onde está o assunto na biblioteca. O nome da biblioteca. Pronto, eu estou formando agora na UFES, né, na Federal aqui de Sergipe, e o material que eu falei que tem da biblioteca é do MST. Você pode colocar no Google mesmo, Biblioteca MST, e aí vai aparecer todos os materiais que ele tem, incluindo sobre a diversidade. E aí eles falam sobre ações, sobre a questão teórica também, né? A gente sai de uma teoria, parte de uma teoria, mas fala também de muitas propostas, né? De como é que a sociedade pode transformar até que se torne um lugar menos hostil, né? Principalmente para essas pessoas, assim, para a comunidade LGBTQIA+, que é a que mais sofre, né? No final das contas. Obrigado, professora. Foi ótimo. Obrigado. Ai, obrigada, eu que agradeço, gente. Fran, amiga, a gente não tá te escutando. Tá chiando muito. Ai, gente, eu queria dar outra sugestão de referência, assim. Ela é a minha maior referência, apesar dela, às vezes, né, muito complexas. Mas é Guacira Lopes Louro, que ela utiliza, né, os estudos culturais nas pesquisas de corpo, gênero e sexualidade. E ela tem uma série de publicações, livros, artigos, sobre esse tema, né? E, muito embora eu discorde de alguma coisa que ela fala, porque ela usa muito, assim, uma micropolítica de poder, eu sou mais, né, dessa questão mais prática mesmo. Mas, na questão educacional mesmo, assim, ótima. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada a mais sobre isso, é Guacira Lopes Louro. Melhorou aí, Francis, o microfone? Eu não sei, melhorou? Agora sim. Não, é só para levar essa perspectiva da educação, que é, vamos dizer assim, o pilar mais básico, né, que a gente deveria tratar em toda a sociedade, é que, levando para o contexto também que quando você fala sobre educação, tá na escola, sobre tá lidando com diferentes públicos, né, de jovens, seja criança, e tem essa questão de que vocês querem implementar essa disciplina para outras licenciaturas, é a mesma coisa que acontece dentro da educação ambiental, né, que a gente peca bastante no ensino básico, na ferramenta mais básica, que é a educação, né? Então, assim, geralmente todo mundo quer que a gente comece já do avançado, né? Sendo que a gente não consegue nem estar implementando a base, que é a educação, né? Que é aquela educação básica. E você relatou aí bastante, assim, realmente sobre a formação dos educadores, né? A gente não tem essa formação.
Então, como é que vamos trabalhar, dar início a trabalhar com a educação básica, seja questão de gênero e sexualidade, educação ambiental, qualquer outro tipo de educação, sendo que a gente não está preparando os educadores. Então, é uma iniciativa bastante legal, assim, que vocês querem implementar isso para as outras licenciaturas, não deixar somente na biologia, né? Não deixar nesse mundinho da biologia, porque realmente eu acho que a educação, ela plural, acessível, democrática, ela realmente que vai mudar, mas tem todos esses lances aí, esses empecilhos que a gente vive tropeçando. Mas foi bastante legal você trazer essa perspectiva, né, dos educadores, que a gente muitas vezes deixa de falar dos educadores, né? E que é importante justamente nesse momento dar voz aos educadores, né, apoiar. Então, era só isso mesmo para dizer que correlaciona muito a educação ambiental, porque por isso que hoje a gente não tem uma sociedade tão sensibilizada, né, consciente, devido a essa falta de planejamento, de incentivo que a gente não tem. Isso com os educadores, né? E só queria também... Era uma dúvida que eu tinha, mas você acabou falando no início, que vocês já fizeram uma abordagem diferente com os pais, né? Para falar como trataria essa temática. Mas eu não lembro, assim, minha internet estava um pouco travando, se a escola realmente também deu um apoio, assim. Vocês tiveram um apoio da escola também, ou tiveram que mudar um pouco a abordagem também com a diretora, com os coordenadores e tal? Ou já falaram assim abertamente com a coordenação de que seria realmente tratado dentro da disciplina? Então, a gente teve acesso ao PPP, né, que é o projeto político pedagógico, para saber se o que a gente ia fazer estava dentro do que tinha lá. Então, se encaixando, a gente foi atrás, a gente tinha a supervisão de um professor de biologia lá, que ele daria essa disciplina, uma disciplina eletiva lá, né, que para a gente é como se fosse optativa na faculdade, para eles é eletiva. E aí, no caso das eletivas, eles têm lá das eletivas, que é como se fosse uma feira de ciências. Só que quem apresenta a disciplina somos nós, né? Quem, no caso, vai ofertar. Então, o professor de biologia da escola, né, que dava aula lá, ele ajudou a gente. Ele deu total suporte, assim, e deu carta para fazer o que a gente quisesse. Quem falou, assim, que a gente tinha que segurar na carta foi a orientadora, porque ela já tinha criatividade com o tema lá no próprio Ateneu, e teve algumas mudanças. Então, ela falou, não minta, mas também não coloque, não jogue assim, né, não largue o doce logo. E aí, na feira das eletivas, os meninos iam lá, a gente fez uma ornamentação bem bonitinha, e explicou qual era o objetivo da disciplina. Aí até o diretor do Ateneu teve lá, e a gente explicou, né, qual seria a temática da disciplina e tal, e ele adorou, falou que era incrível, assim, e dentro da escola a gente teve total apoio, assim, em todos os aspectos possíveis, de material, até, por exemplo, que não é muito certo, né, mas em algumas aulas, o professor da sala, porque os meninos não falavam, sabe? Por ele ser mais velho e tal. E também era em dupla, né? Aí eu e minha dupla, como a gente é mais jovem, universitário, e aí eu fazia questão de ressaltar que, tipo, tudo que a gente ia discutir, que eles achavam que a juventude faz, assim, né? Dessas coisas de, ou eu já tinha feito, ou a gente ou ainda fazia, sabe? Porque quando você pega um professor, você tem uma imagem totalmente diferente, né? Principalmente quando você ensina não, que a gente já tá mais velho, assim, né? Mas no ensino médio a gente tem uma visão de um professor, assim, aquela coisa séria, né? Que não dá, não... E com a gente, não. Eu senti que, como eu vou falar, assim, mas aliviar o diálogo, abrir mais o diálogo, aproximou mais eles, assim, sabe? E foi por isso que deu tão certo. No último dia da disciplina, assim como no começo do semestre, no final tem uma feira. E aí a gente faz trabalho de culminância da disciplina.
E é dado porque eles fizeram, né, uma dramatização, só que foi com abuso de professor, com aluna da escola. E eu não sabia que isso ia acontecer, porque eu deixei para eles fazerem, né, porque vocês vão ter liberdade se vocês quiserem. E aí, quando eu tava lá sentada, quando começou, eu falei, minha gente. E aí eles começaram a dramatizar uma situação, né, de abuso do professor para a aluna. E eu achei que ia dar ruim, porque isso é muito sério, assim, sabe? Não que lá eles não pudessem reclamar e tal, mas assim, fazer na frente de toda a escola, de todos os professores, de todo o corpo docente administrativo, até o diretor estava lá, entendeu? Mas deu certo. No final deu certo, assim. A gente não teve nenhum problema, né, com nenhum pai, com nenhuma mãe. Teve gente que o pai não deixou, que não queria, mas aí a gente, o professor permitiu que assistisse aula, aí eu não podia fazer nada, né, mas o professor permitiu que algumas pessoas assistissem às aulas, e, exatamente, eles estavam muito mais confiantes, assim, seguros de si, sabe? E isso é muito bom, é isso que a gente busca. E deu muito certo, assim, no final, meu TCC é sobre a elaboração da disciplina, porque eu fiquei mais nessa parte. O do meu colega, que foi minha dupla, foi sobre a execução da disciplina. Então, a gente casou os nossos trabalhos, né, e os materiais, a gente fez uma dinâmica de corpo, que é muito boa essa dinâmica, que a gente pede para os meninos desenharem 2 corpos. E aí já começa, né, que 2 corpos? Um feminino e um masculino? A gente não fala nada, a gente só desenha 2 corpos, como celeste, mas desenha 2 corpos. E aí depois a gente pede para os meninos atribuírem características biológicas, sociais, individuais e culturais. E aí quando a gente vai destrinchando essas características, a gente passa a entender que certas características individuais não são tão individuais assim, que características culturais às vezes não são tão culturais assim, mas muitas vezes são resultado de, enfim, de traços religiosos e tudo mais, que características biológicas não são necessariamente biológicas, né? E aí a gente vai desmontando essa ideia, né, de que o corpo é um negócio cheio de sangue, de órgãos, né? E até a gente está tentando mudar, por exemplo, a ideia dos fraturas mesmo, né, que acabam reverberando na vida, porque, por exemplo, se a gente parar para pensar no sistema reprodutor, a gente tem a ideia de que a gente só serve para reproduzir, né? Mas existem órgãos específicos que dão prazer. Então, a gente tem essa ideia de mudar de sistema reprodutor para sistema sexual, porque não é só essa função, né? O nosso sistema, nossos órgãos sexuais não servem só para reproduzir. E aí, alterando essa nomenclatura, a gente já abre espaço para outras discussões, né? Porque desejo, erotismo, tudo isso, prazer, são coisas que estão presentes na nossa vida. Porque a gente acha que sexualidade é só transar, mas não é. Assim, sabe? Hormônios no corpo produzem essa sensação na gente. A gente faz uma lista, por exemplo, de tarefas que eu tenho para fazer hoje. E aí eu vou, sei lá, só no ato de você riscar uma tarefa que você já fez, aquilo te dá um prazer, né? Você fica feliz com aquilo. Então, é um aspecto do nosso corpo, né? Isso é uma atividade que gera prazer e felicidade. E não só lá o ato sexual. Vocês estão aí, gente? Sim, estava só escutando você falar. Eu me empolgo, começo a lembrar das coisas, e aí. Ana Rosa, alguma coisa a mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma contribuição? Contemplada e muito feliz com o debate, viu, gente? Obrigada por ter vindo, Yasmin. E quando quiserem me chamar de novo para participar, assim, para ouvir também, eu fiquei muito interessada, porque. Eu já vou falar de novo. Oi? Venha pro GT Gênero do Engajamundo. Então, eu tô querendo. Falei até com o Francis já. Venha. Porque nesse tempo de
a gente está tendo que se realizar formas. E eu acho que pessoas assim, que se preocupam minimamente com o nosso futuro e com as relações deve estar pensando como é que a gente vai se relacionar quando acabar isso tudo. E eu não digo de relação amor, assim, de namoro, sabe? Mas com todo mundo, né? Como é que a gente vai se relacionar com a nossa família, com os nossos amigos, né? Com o nosso grupo de trabalho, enfim, com todo o nosso círculo. E isso pertence às questões, né? Eu acho importante a gente ter esse momento para se conhecer, né? Para quando tudo isso acabar, a gente se sentir confortável, né? Com a gente mesmo, né? E com as pessoas que vão estar ao nosso redor. Porque é aquilo, né? A gente só dá valor quando perde. Então, agora que o nosso convívio social está muito limitado, a gente não sabe, muitas pessoas assim, a gente está num momento que a gente nem sabe quando é que isso vai acabar, se isso vai acabar, quem vai estar vivo quando isso acabar. Então, é de se pensar daqui para frente, né? Como vão ser construídas as relações. E eu acho que nesse momento é bom a gente refletir, né, muito sobre isso, para tentar colocar em prática coisas que a gente acredita, que a gente acha que vai fazer bem para a gente e para outras pessoas. Linda, maravilhosa. E tem até para você, tá? Não fica. Eu sei exatamente onde você vai trabalhar. Eu já tenho exatamente um lugar para você. Exclusivamente para Yasmin. Então venha. Quero muito, quero muito. Eu queria fazer um mestrado, alguma coisa assim, sabe? Nessa área específica, mas eu já estou em busca aí nesse Brasilzão, onde eu vou me parar, né? Porque aqui mesmo em Sergipe, não, é muito restrita essa área, muito embora seja relevante, né? A gente sabe a importância disso. E aí eu tô querendo me jogar em algum lugar desse país, né? Para aprofundar meus estudos e conseguir colocar em prática coisas boas. Mas Eu é conheço isso. tantas pessoas de Pará, eu tenho muita vontade de ir. Yasmin, mas assim, uma coisa muito legal que eu aprendi no Engaja é que se a gente tem vontade de construir um projeto, a gente acredita que ele vai fazer, tipo, acredita que ele vai sair do papel. Tem muita juventude aqui que ajuda a construir, sabe? Então, assim, como você falou que queria colocar isso em prática, mas produzir ele, né? Realmente já está produzindo o TCC, não deixa de ser também algo construído, né? Mas, assim, o Engaja tem bastante potencial, o GT de gênero também, esse povo de gênero, esse povo é incrível, está sendo maravilhoso, é tanto que essas lives estão sendo um sucesso, então é realmente só ir à luta, sabe? E o pessoal nessa temática, creio que vai dar muito bom, vai dar muito certo. E é algo que a gente precisa muito, tipo, divulgar para a sociedade. Até tanto eu falei, né, que, tipo, não sabia como você estava fazendo algo, mas era de biologia, estava ligado à gênero de sexualidade. Justamente por falta desse conhecimento que a gente não tem, tipo, que eu não tenho, sabe? Que a gente acha que é tão desconstruído também por conhecer pessoas, assim, enfim, que trabalham com essa temática, mas que quando a gente vai olhar, não sabe o mínimo, né? E o Engage, ele tem um papel, ele tem um poder muito grande de divulgação, sabe? De permear por tantos espaços. E se você quiser, é só chamar a Ana Rosa, daqui a pouco eu passo até o contato. Eu quero. E trabalhar mais juntos, assim, tipo, tanto gênero e biodiversidade, trabalhar juntos sempre mais, porque é algo que eu já queria trabalhar há muito tempo e não. A gente sabe que há muitas demandas, né, tipo, dentro do Engaja, às vezes não consegue trabalhar em conjunto, mas, assim, é algo que deve ser proposto sempre, até porque, como a Yasmin falou, né, no início, biologia é muita coisa, né? É tudo, tipo, é vida, seja modo genético, seja tipo, até os grandes mamíferos, até as cegonhas, enfim, envolve tudo. Os valores, né, no caso também. E é muito bom trazer essa perspectiva, nessas duas perspectivas. E só vai ser sucesso em gênero, porque
é um grande potencial esse GT aí. Eu quero Ana muito. Rosa e Marta, Ana Rosa e Mônica estão fazendo um ótimo trabalho, viu? E é isso, gente. Obrigada. E vou fechar aqui a gravação, gente, para a gente continuar melhor a conversa. Então, para quem for assistir pelo YouTube, esse foi o GE em conjunto com Gênero e Bio, dessa campanha linda que a gente está trabalhando nessa temática esse mês durante o Engaja, né? E é isto, qualquer coisa é só chamar, tanto eu como a Camila tem nossos contatos aí. E é isso, agora eu vou desligar a apresentação aqui e a gente continua o bate-papo sem gravar, né? Porque sei lá o que pode sair daqui, né? De forma comprometedora.